Então, olá, turma. Então, assim, antes de a gente começar a ver multiplicação e divisão de números racionais, a gente vai fazer algumas observações antes, tá? Porque esses detalhes aqui, ele vai acabar pedindo ali para vocês e vocês têm que saber, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai ver conversão de número decimal exato para fração. Ou seja, vai transformar esse decimal, né, em fração. Então, ali, para transformar um decimal exato em fração, podemos seguir os seguintes passos. Lembrando, na fração tem que ter numerador e denominador. Então, passo 1, o numerador da fração é o número que aparece, mas sem a vírgula. Passo 2, contamos quantos algarismos tem depois da vírgula. E passo 3, o denominador será o 1, seguido por tantos zeros. A quantidade de zeros é o número de algarismos que tem depois da vírgula. A gente vai ver aí alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui a gente tem 0,4. Se a gente lesse corretamente esse número, a gente falaria que era 4 décimos. Por esse 4 está na casa dos décimos. Então, até se a gente fosse ler o número certinho, ele está dando uma dica de como que vai ser essa fração. Porque 4 décimos é 4 sobre 10, né? Então, seria nessa maneira. Só que seguindo os passos que a gente acabou de ler aqui, o que a gente faz? Então, lembrando, né? Fração. Ela é separada por uma barra, né? Aqui em cima fica o numerador e aqui embaixo o denominador. Então, aqui em cima o numerador vai ficar o número sem a vírgula. Então, no caso aqui é 0,4. Então, a gente não precisa colocar 0,4, porque 0,4 é a mesma coisa que 4. E aqui tem uma casa decimal. Então, a gente vai colocar o 1 aqui, e como ele tem apenas uma casa decimal, vai vir apenas um 0. Então, isso aqui é 4 décimos. Dá para a gente simplificar. Dá para simplificar aqui por 2. Então, a gente tem aí 4 dividido por 2, que dá 2, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, 2 quintos é igual a 0,4. Próximo exemplo, a gente tem aí a letra B, negativo 0,11, ou negativo 11 centésimos. Então, o que a gente faz? Como é negativo, tem que vir o menos aqui, aquela barrinha da fração, e aqui a gente copia o numerador, né? Que vai ser o número sem a vírgula. Então, no caso aqui, como é 0 e aqui é 11, a gente não vai colocar 0,11, né? A gente vai colocar só apenas 11. E como aqui ele tem duas casas decimais, a gente vai colocar o 1 aqui e seguido de 2 zeros, porque aqui tem duas casas decimais. Então, ficaria negativo 11 centésimos. E aqui não tem como simplificar, né? Então, a gente deixa assim mesmo. Então, o próximo exemplo aí é a letra C, 0,243. Então, se a gente lesse corretamente, a gente falaria que era 243 milésimos. Então, vamos lá escrever isso na forma de fração. Então, novamente, a gente escreve o numerador com esse número aqui, sem a vírgula, né? Vai ficar 2, 4 e 3. O zero a gente não copia, porque o zero aqui não só vai mais atrapalhar, né? Então, como tem 3 casas decimais, vai ser 1 seguido de 3 zeros. E aqui não tem muito o que simplificar. Então, vai ficar 243 milésimos. Próximo exemplo, 2,5. Agora, a gente tem a parte inteira aí, né? Tem esse 2. Então, novamente, a gente faz o traço aqui para dividir, né, o numerador com o denominador, que é a parte da fração. E a gente copia o número sem a vírgula. Então, como agora tem um 2 aqui e não é 0, a gente tem que copiar esse número também. Então, vai ficar 25, tá? A gente exclui aquela vírgula ali. Mas como tem apenas uma casa decimal, então aqui embaixo vai ser 1, seguido de um 0. E 25 décimos, a gente consegue dividir aí por 5, né? Porque 25 e 10 são divisíveis por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5, e 10 dividido por 5 é 2. Então, 5 meios é igual a 2,5. Último exemplo. Então, letra E, negativo 1,87. Então, é negativo, né? Eu vou colocar o negativo aqui antes, e a barra ali da fração. Então, a gente copia o 1, o 8 e o 7 sem a vírgula, e como tem duas casas decimais, aqui vai vir o 100. Então, vai ficar negativo 187 centésimos. Então, esses são exemplos aí de decimal exato, né? Então, a gente copia aqui em cima o numerador, né, o número,
que tem sem a vírgula, e embaixo vai ser 1 seguido de tantos zeros, né, conforme quantas casas decimais tiver no número, certo? Então, se tem apenas uma casa decimal, vai ser o 10. Se tem 2 casas decimais, vai ser 100. Se tiver 3 casas decimais, vai ser 1000, tá bom? E assim, né, por diante. Agora a gente vai ver fração, a conversão de fração para decimal. Então, a gente vai ver aí, né, fração para decimal. Então, para transformar uma fração em decimal, fazemos a divisão do numerador pelo denominador. Porque, lembrando, fração é uma divisão também. Então, exemplos, né? Letra A. Então, o primeiro exemplo, aí a gente tem 1/4. Então, a gente vai fazer 1 dividido por 4, né? Então, esse esquema que a gente já tinha visto em alguns outros exemplos ali na apostila, né? Mas só para reforçar aí, né? Então, assim, quantas vezes o 4 cabe no 1? Nenhuma vez. Então, vai o 0 aqui. 1 menos 0 dá 1. Não tem número para baixar. Acrescentamos o 0 e vírgula. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes, que dá 8. 10 menos 8 sobra 2. Não tem o que baixar, acrescentamos o 0. Como já colocamos essa vírgula, a gente não coloca a vírgula novamente. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes, que dá 20, né? E 20 menos 20 é 0 e 0. Então, 1/4 é igual a 0,25. Próximo exemplo, negativo 11/8. Então, a gente faz aí. Como é negativo, né? Essa fração aí, nesse decimal, vai ter que ser negativo também. Então, primeiro a gente vai fazer 11 dividido por 8. Quantas vezes o 8 cabe no 11? Uma vez, que dá 8. 11 menos 8 sobra 3. Não tem um número para baixar, acrescentamos o 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 8 cabe no 30? 3 vezes, que vai dar 24. 30 menos 24, né? 0 menos 4 não dá, pede emprestado aqui, que dá 2. 10 menos 4 dá 6. 2 menos 2 dá 0. Não tem número para baixar, acrescentamos o 0 aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 60? 7 vezes, que dá 56. E 60 menos 56 vai sobrar 4, né? Não tem número para baixar, acrescentamos o 0 novamente. Quantas vezes o 8 cabe no 40? 5 vezes, que vai dar 40 aqui, né? E 40 menos 40 é 0 e 0. Então, aqui, negativo 11/8 é igual a negativo 1,375. Então, a parte de transformar a fração para decimal é um pouco mais fácil aí, né? Porque é só fazer a divisão, certo? E lembrando, pessoal, sempre tenha em mente que a fração, essas aqui vocês podem decorar, tá? Então, a fração 1/2 é igual sempre a 0,5. A fração 1/4 é sempre igual a 0,25. A fração 3/4 é sempre igual a 0,75. E a fração décimo, né, vai ser 0,1. Então, esses aqui é bom vocês terem já em mente quanto que é cada um, né? E assim facilita também os cálculos aí para vocês, certo? Antes da gente ir para a apostila, eu quero mostrar para vocês como fazer a multiplicação e a divisão da metodologia que eu vou mostrar para vocês agora. Porque na apostila de vocês eu achei um pouco confuso, principalmente a parte de divisão, tá? Então, por isso que eu estou fazendo um pouco diferente essa aula hoje. Então, a gente vai lá para operações. Então, operações com números racionais, adição e subtração, né? Então, adição e subtração de frações já vimos anteriormente, né? De frações irracionais, né? Adição e subtração de números decimais sempre deixamos vírgula embaixo de vírgula e fazemos a operação e deixamos a vírgula na mesma posição. Então, quando é de fração, a gente tenta deixar os denominadores iguais, né? Então, a gente tem 1/3 aí, menos 1/4. Então, 3 e 4. A gente meio que faz o mínimo múltiplo comum, né? De 3 e 4. Aí. No caso aqui, como o 3 é um número primo e o 4 não é, mas sempre quando são números primos aqui nos denominadores, a gente faz a multiplicação entre eles. E quando tenha pelo menos um número primo, também. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 aqui vai ser o próprio 12. Então, a gente vai escrever isso aqui como 12 menos 12 aqui. Então, por quanto eu tive que multiplicar o 3 aqui para obter o 12? Por 4. E aqui também vou multiplicar por 4 para manter a equivalência. E 1 vezes 4 vai dar 4. Por quanto que eu tive que multiplicar o 4 aqui para obter o 12?
tive que multiplicar por 3, então aqui eu vou multiplicar por 3 também, né? Então, 1 vezes 3 é 3. Agora, a gente tem os denominadores iguais. Então, a gente conserva o denominador e faz a adição e subtração aí dos numeradores, né? Então, vai ficar 4 menos 3, e 4 menos 3 é igual a 1. Então, vai ficar 1 dozeavos, certo? Então, só para a gente relembrar aí. Então, a letra B agora, então agora com números decimais, né? Então, a gente tem aí menos 2,3 e menos 4,5. Os dois são menos, ou seja, tem uma dívida de 2,3, uma dívida de 4,5. Então, eu vou continuar tendo uma dívida aí, né? E na adição e subtração de decimais, a gente sempre deixa vírgula embaixo de vírgula, né? Vai ficar 2,3 mais 4,5. E fazemos a soma normalmente, né? Então, 3 mais 5 dá 8, vírgula embaixo de vírgula, colocamos a vírgula aqui, e 2 mais 4 é 6. Então, menos 2,3 e menos 4,5, isso vai dar negativo 6,8, né? Então, lembrando disso aí, né? E o último exemplo aqui de adição e subtração é quando envolve os dois, né? Envolve decimal e fração. Então, a gente tem dois modos aí de resolver, né? Então, por exemplo, 1/2 menos 0,25. Então, aqui a gente pode tanto transformar 1/2 em decimal ou transformar o 0,25 em fração, né? Então, a gente vai fazer os dois modos, tá? Então, o primeiro modo aqui eu vou transformar isso em fração. Então, 1/2 a gente copia, menos. A gente viu que 0,25 é igual a 1/4, né? Então, eu já posso colocar isso aqui igual a 1/4. Aí, olha só, vou olhar os denominadores. Eu tenho 2 e tenho 4. Vou olhar o maior. O 4, ele aparece na tábua do 2? Tipo, o 2 é divisível, o 4 é divisível por 2? Sim, né? E o 4 também é divisível por ali mesmo. Então, aqui os denominadores vai ser o próprio 4. Então, por quanto que eu multipliquei aí o 2 para obter 4 ali no denominador? Por 2, né? Então, eu vou multiplicar aqui 1 por 2 também. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Aqui, como se manteve o denominador e o denominador aqui vai continuar sendo 1. Então, agora com denominadores iguais, a gente conserva o denominador e a gente vai fazer 2 menos 1. E 2 menos 1 é igual a 1/4, certo? Então, esse aqui seria o jeito de fração, né? Se fosse decimal, então a gente ia, se fosse decimal, né? Só copiando novamente aqui, fazer em azul agora. Então, se fosse em decimal, eu ia transformar esse 1/2 em decimal, né? E a gente sabe que 1/2 é 0,5. Então, esse 0,5 menos 0,25 igual. Então, eu vou fazer aqui no rascunho, 0,5 menos 0,25. Esse 25 tem uma casa decimal a mais, então a gente vai acrescentar um zero aqui no 0,50. Então, 0 menos 5 não dá, pede emprestado aqui para o 5, que passa a ser 4, e o 0 que passa a ser 10. 10 menos 5 dá 5, e 4 menos 2 vai dar 2. E 0 menos 0 dá 0. Então, aqui vai ficar 0,25. Se a gente quisesse transformar esse 1/4 aqui na parte de fração, aqui também ia ser 0,25, né? Então, tem esses dois modos aí de fazer quando tem fração e decimal aí na mesma operação de adição e subtração. Agora sim, a gente vai lá para multiplicação e divisão. Então, aí, o primeiro exemplo é uma multiplicação de frações. Então, assim, lembrando, né, que nos números racionais vale a mesma regra que nos números naturais, né? Positivo com negativo vai dar negativo, negativo com positivo vai dar negativo, positivo com positivo vai dar positivo, negativo com negativo vai dar positivo, né? Ou seja, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Certo? Então, a gente tem 2/5 positivo vezes negativo 1/6. Então, aqui, positivo com negativo, a gente já sabe que isso aqui vai dar negativo. Então, assim, né? Na multiplicação, a gente pode simplificar antes, tá? Pode ser sempre o numerador com o denominador. Então, poderia
Claro, né, se aqui fosse um outro número, eu poderia simplificar o numerador com o denominador assim, ou posso simplificar cruzado, né? Que é o caso aqui do 2 e do 6. Então, o 2 e o 6, eles são múltiplos de 2. Então, a gente consegue dividir isso por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, e o 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a gente já está simplificando antes, tá? E assim, na multiplicação de frações, a gente sempre multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, numerador e numerador são os de cima, né? Então, vai ser 1 vezes 1. E embaixo aqui vai ser 5 vezes 3. Vai ficar negativo ainda. 1 vezes 1 dá 1. E 5 vezes 3 dá 15. Então, negativo 1/15. Dá para fazer a multiplicação direto? Dá. Então, se fosse sem simplificar antes, né? A gente ia ver, né? Positivo com negativo tem que dar negativo. 2 vezes 1, a gente vai fazer numerador vezes numerador, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 e 5 vezes 6. Negativo, né? 2 vezes 1 dá 2 e 5 vezes 3 dá 30. Só que negativo 2/30 a gente consegue simplificar por 2 também. Então, a gente vai obter aí negativo 1/15, certo? Então, tem esses dois modos. Eu acho que, às vezes, simplificar antes, assim, facilita mais, tá? Porque, às vezes, ficam uns números muito grandes aqui, e aí já fica mais chato, assim, de ficar simplificando depois. Então, eu sugiro simplificar sempre antes, tá? Então, letra B. Então, agora, multiplicação de números decimais. Então, a gente tem aí negativo 1,1 vezes 0,3. Então, negativo com positivo, a gente já sabe que isso aqui tem que dar negativo. Então, a gente arma aqui a conta, né? Então, vai ficar 1,1 vezes 0,3. Então, assim, a gente multiplica aqui os decimais como se não tivesse a vírgula, tá? Como a gente esquecesse a vírgula ali. Depois é que a gente coloca a vírgula, tá? Então, assim, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Deixa aqui um espaço. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Somamos. 3 mais nada dá 3, 3 mais 0 dá 3, e 0 mais nada dá 0. Então, assim, ó, onde que a gente vai colocar a vírgula? Esse 1,1 tem uma casa decimal aqui, né? Tem uma casa decimal aqui, e o 0,3 tem uma casa decimal. Então, a gente conta as casas decimais dos números. Então, tem uma, duas. Então, para colocar a vírgula aqui no final, a gente conta da direita para a esquerda. Uma, duas e vírgula, tá? Então, a gente vê primeiro quantas casas decimais tem nos dois números multiplicados, depois a gente conta da direita para a esquerda para colocar ela, né? Então, vai ficar 0,33 aí, né? Negativo 0,33. Então, aqui a gente tem uma multiplicação com o número fracionário com decimal, né? Então, negativo 1/4 vezes 0,6. Então, novamente, aqui a gente tem dois modos de resolver. Transformando negativo 1/4 em decimal e depois multiplicar com 0,6, ou transformar o 0,6 em fração, né? E aí fazer a multiplicação. Então, o primeiro modo, aí a gente vai fazer conversão aí do 0,6 para fração. Então, a gente vai copiar aí. A gente vai copiar o negativo 1/4 vezes o 0,6 agora em forma de fração. Então, a gente copia o 6, como ele tem apenas uma casa, a gente coloca o 10 aqui, né? Então, agora a gente tem multiplicação de frações. Então, eu posso, né, resolver de dois modos aí também. Uma, simplificar antes ou simplificar depois. Eu vou simplificar antes, tá? Porque eu acho melhor. Então, assim, o 4 e o 6, a gente consegue dividir aí por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí a gente faz a multiplicação, né? Como aqui é negativo e aqui é positivo, isso aqui tem que dar
negativo, né? Sinais diferentes. Então, a gente vai ter 1 vezes 3, porque é numerador com numerador, e aqui embaixo, denominador com denominador. Então, vai ficar 2 vezes 10. Vai continuar negativo ali, 1 vezes 3 dá 3, e 2 vezes 10 dá 20. Então, a gente tem negativo 3, 20 avos aí, certo? Então, essa forma aqui de fração. Se fosse na forma decimal, então, negativo 1/4 vezes 0,6. Então, a gente vai transformar esse negativo 1/4 em decimal, né? E a gente já sabe que 1/4 é igual a 0,25. Então, vai ficar negativo 0,25 vezes 0,6. Como é negativo e positivo, aqui a gente já sabe que vai dar negativo. Então, vou fazer aqui no rascunho, né? Deixa eu vir para baixo aqui também. Então, 0,25 vezes 0,6. Então, aqui, né? 6 vezes 5 dá 30. Vai 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Mais 3 dá 15. Vai 1 aqui. 6 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1, né? Deixamos espaço aqui. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 0 dá 0. Somamos. 0 mais nada dá 0. 5 mais 0 dá 5. 1 mais 0 dá 1. E 0 mais nada dá 0. Só que olha só, aqui no 0,25 ele tem duas casas decimais. Aqui nos 0,6 ele tem uma. Ou seja, no total aqui tem uma, duas, três casas decimais. Então, a gente conta da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e a vírgula. Então, aqui vai ficar negativo 0,15. Esse zero aqui a gente não precisa colocar, tá? Então, vai ficar negativo 0,15 aí. Então, isso aqui seria os dois modos de resolver quando tem fração e decimal na mesma operação, tá? Então, lembrando que na multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. E a gente faz a simplificação quando possível. Quando a gente tem multiplicação de decimais, a gente multiplica normal, né, como se eles não tivessem vírgula, e depois a gente coloca a vírgula, né? Contamos quantas casas decimais tem no total, entre os dois números, né? E contamos da direita para a esquerda ali, para colocar a vírgula no resultado final, né? Então, seria isso de multiplicação. Agora a gente vai ver divisão. Então, a divisão aí, né? Então, a divisão de frações, resolvemos copiando a primeira fração e depois multiplicamos pelo inverso da segunda. Já na divisão de decimais, igualamos as casas decimais, removemos as vírgulas e fazemos a divisão. Então, vamos lá para os exemplos. Então, na letra A, a gente tem aí 3 quinzeavos dividido por negativo 9 quintos. Então, a gente faz assim. Copiamos a primeira fração, que é 3 quinzeavos, e multiplicamos pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É como se o denominador passa a ser o numerador e o numerador passa a ser o denominador. Ou seja, o 5 vem para cá e o 9 vem aqui para baixo. Então, isso é o inverso aí, né? E agora a gente faz a multiplicação de frações, como a gente está fazendo antes ali na multiplicação, né? Então, olha só, a gente já sabe que aqui, ó, positivo com negativo vai dar negativo, certo? Olhando assim, o 15 e o 5 são múltiplos de 5, ou seja, né? O 15 e o 5 a gente consegue dividir por 5. O 3 e o 9 a gente também consegue dividir por 3. Então, o 3 aqui vai passar a ser 1, o 9 aqui vai passar a ser 3. O 5 aqui, com o 15, o 5 vai passar a ser 1, e o 15 aqui vai passar a ser, vai passar a ser 3. Então, a gente tem aqui, novamente, 1/3 vezes negativo 1/3. Então, a gente faz numerador vezes numerador. Então, vai ficar 1 vezes 1 e 3 vezes 3, né? Então, vai ficar 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9. Então, vai dar negativo 1/9. Então, 3 quinzeavos dividido por negativo 9 quintos vai dar negativo 1/9. Próximo exemplo. Então, a gente tem aí negativo 7 dividido por 0,14.
Então, a gente tem uma divisão de decimais. Então, o que que a gente faz aí? A gente vai armar aqui a conta. Então, como aqui é negativo e aqui é positivo, a gente já sabe que isso aqui vai dar negativo, né? Então, a gente vai fazer 7 dividido por 0,14. Só que assim, o 7 não tem nenhuma casa decimal. E o 0,14 tem duas. Então, a gente vai igualar as casas decimais. Então, aqui vai vir o vírgula 0 e 0, né? Para ter duas casas decimais. E aí, depois a gente retira essas vírgulas. Então, é como se não tivesse essas vírgulas aqui. Então, ficaria 700 dividido por 14. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o 7 não dá, tem que pegar o 70, né? E 14 cabe em quantas vezes aí no 70? A gente não sabe, né? Então, tem que fazer meio que uma tabuada aí do 14. Então, como aqui termina em 0, vou logo multiplicando aqui por 5, tá? Porque 5 vezes 4 vai dar 20, né? Então, vai ter o 0 aqui. Então, 5 vezes 4 dá 20, vai 2 aqui. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. Então, cabem 7 vezes aqui. 70 menos 70 dá 0 e 0. Abaixa esse 0 aqui. Quantas vezes o 14 cabe no 0? 0 vezes. E 0 menos 0 é 0. Então, negativo 70 dividido por 0,14 vai dar negativo 50 aqui. Então, a gente iguala o número de casas decimais e depois tiramos a vírgula, né? E fazemos a divisão normal. Então, aí na letra C, a gente tem o seguinte exemplo, né? Negativo 9,25 dividido por negativo 3,7. Como os dois são negativos, isso aqui a gente já sabe que vai dar positivo, certo? Então, mesma coisa. Então, a gente tem aí 9,25 dividido por 3,7, certo? O 9,25 ele tem duas casas decimais. E o 3,7 aqui tem apenas uma casa decimal. Então, a gente vai igualar aqui as casas. Então, falta mais uma casa. Então, a gente acrescenta o zero aqui. E retiramos a vírgula agora, porque agora ficou igual, né? Então, a gente vai fazer 925 dividido por 370. Então, aí vai caber duas vezes, que vai dar 740. Então, 5 menos 0 dá 5. 2 menos 4 não dá. Pede emprestado aqui para o 9, que passa a ser 8. E o 2 aqui passa a ser 12. E 12 menos 4 dá 8. E 8 menos 7 dá 1. Não tem mais nenhuma casa para baixar. Acrescentamos o 0 e vírgula aqui. Então, quantas vezes os 370 cabe aí no 1850? Então, vai caber aí 5 vezes, que vai dar 1850. Que vai dar 0, 0, 0 e 0. Então, negativo 9,25 dividido por negativo 3,7 vai dar positivo 2,5. Certo? Então, sempre cuidem aí para ver quantas casas tem cada número, igualar o número de casas, depois retiramos as vírgulas e fazemos a divisão normal, né? E o último exemplo aí. Então, letra D, 2/5 dividido por 0,5. Então, aqui, de novo, né? Como tem fração e decimal, a gente tem dois modos de fazer. Transformando 0,5 em fração, ou transformando 2/5 em decimal. Então, vamos começar primeiro com fração, né? Então, eu vou deixar ali o 2/5 e vou transformar ali o 0,5 em fração, né? Então, a gente copia aqui o número, como tem apenas uma casa decimal, vai ser o 10 aqui embaixo. Então, copiamos a primeira fração, que é 2/5, e multiplicamos pelo inverso da segunda, que vai ser 10/5. Então, a gente já pode simplificar antes. Então, assim, ó, esse 10 e esse 5, a gente não precisa necessariamente fazer a divisão cruzado, tá? A gente pode fazer o número que está em cima dividido pelo de baixo. Então, o 10 e o 5 são divisíveis por 5, né? Então, o 10 aqui vai ficar 2 e o 5 aqui vai ficar 1. Então, multiplicamos numerador com numerador. Então, vai ficar 2 vezes 2 e 5 vezes 1. E 2 vezes 2 é igual a 4 e 5 vezes 1 é igual a 5. Então, deu aí 4/5, né? O segundo modo aí. Então, o segundo modo aí, a gente vai transformar, né, o 2/5 em decimal. Então, 2/5 em decimal, não sabemos, né? Então, a gente vai fazer 2/5 ali, a divisão, né? 2 dividido por 5.
Quantas vezes o 5 cabe no 2? Nenhuma vez. 2 menos 0 dá 2. Não tem número para baixar, né? Acrescentamos o 0 e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4 vezes. Que vai dar 20. E 20 menos 20 dá 0 e 0. Então, vai ficar 0,4 dividido por 0,5. Então, vamos apagar aqui o rascunho. Nesse caso aqui, como eles têm o mesmo número de casas decimais, a gente só vai retirar as vírgulas. Então, vai ficar 4 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 4? Nenhuma, né? Então, imagina o 0, aqui o 0, 4 menos 0, dá 4. Não tem número para baixar, acrescentamos o 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 40? 8 vezes, que dá 40, e 40 menos 40 dá 0 e 0. Então, a divisão é de 0,4 por 0,5 vai dar 0,8, certo? Então, seriam esses modos aí para fazer a divisão. Lembrando que divisão de frações, copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, e fazemos as simplificações quando possível. A divisão de decimais, a gente divide ali, né, igual ao número de casas decimais, e retiramos a vírgula e fazemos a divisão normal, né? Então, lembrem dessas regrinhas aí. Agora sim que a gente vai na apostila, tá? Então, a gente tem aí multiplicação e divisão lá na página 52. Então, diz assim, Márcia tinha uma dívida de R$ 1.564,50 no banco. Ao renegociar a dívida, ficou combinado que ela pagaria 2/5 do valor devido imediatamente. Primeiro ali, né? Como podemos representar a dívida de Márcia usando o número racional? Então, a gente vai representar essa dívida como um número negativo, né? Então, vai ficar negativo 1.564,50. Então, essa representação aí. Primeiro, qual operação deve ser feita para calcular o valor a ser pago imediatamente? Então, assim, quando ela fala que é 2/5 do valor, o que a gente faz? A gente faz 2/5 vezes esse valor. Então, vai ficar 2/5 vezes negativo 1.564,50. E aqui pede para a gente calcular o resultado da operação acima e indique quanto Márcia vai pagar agora. Então, vou dar um zoom aí, né? Então, vai ser 2/5 de 1.564,50. Então, assim, sempre quando a gente fala uma fração de algum valor, é sempre uma multiplicação, tá? Então, a gente pode multiplicar aí o 2 vezes o negativo 1.564,50 e depois fazemos a divisão por 5. Então, ficaria isso aqui, 2 vezes negativo 1.564,50 dividido por 5. Então, vamos fazer aqui no cantinho, né? 1.564,50 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. Vai 1 aqui. 2 vezes 4 dá 8. Mais 1 dá 9. 2 vezes 6 dá 12. Vai 1 aqui. 2 vezes 5 dá 10. Mais 1 dá 11. E vai 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 dá 3. Novamente, né? Tem duas casas decimais aqui. No 50, né? 1, 2. E aqui no 2 não tem nenhuma casa decimal. Então, a gente só conta essas duas aqui, né? Então, contamos da direita para a esquerda, 1, 2 e vírgula. Então, vai dar 3.129 aí. Vai ficar negativo 3.129,00, né? Dividido aqui por 5. Então, agora a gente vai fazer a divisão, né? Então, como aqui é negativo com positivo, vai continuar sendo negativo, né? E agora, 3.129 dividido por 5. Então, assim, como aqui é vírgula 0 e 0, é como se fosse um número inteiro, né? Então, a gente só precisa pegar o 3.129 aí para fazer a divisão. Então, aí, né, o 3 não dá para pegar, vamos pegar o 31. Quantas vezes o 5 cabe no 31? 6 vezes, que dá 30. 1 menos 0 dá 1, e 3 menos 3 dá 0. Baixamos o 2. 12. Quantas vezes o 5 cabe no 12?
duas vezes, que dá 10. 12 menos 10, sobra 2. Baixamos aqui o 9. Quantas vezes o 5 cabe no 9? 5 vezes, que dá 25. E 29 menos 25 agora. 9 menos 5 dá 4. 2 menos 2 dá 0. Não tem número para baixar, acrescentamos o 0 aqui e vírgula lá. Quantas vezes o 5 cabe no 40? 8 vezes, que dá 40 menos 40, né? Então, vai dar aí 625 com 8 aí, né? Vírgula 8. Então, aqui vai dar negativo 625,80, né? Então, no caso aí, Márcia vai pagar agora 625,80, né? Então, Márcia pagará imediatamente 625,80 centavos aí, né? Certo? Então, seria isso aí. Então, lembrando, a fração de um número, fazer, né, a multiplicação dessa fração. Multiplica ali o valor pelo numerador e depois faz a divisão pelo denominador. Então, aqui tem um quadrinho verde, né? As regras e sinais válidas para multiplicação de números racionais são as mesmas para a multiplicação de números inteiros. Na multiplicação entre dois fatores com o mesmo sinal, o produto é um número positivo, e na multiplicação entre dois fatores com sinais diferentes, o produto é um número negativo. Nas multiplicações com números decimais, frações, há casos em que primeiramente é possível transformar todos os números em frações e utilizar a simplificação entre o numerador e o denominador para depois efetuar a multiplicação. Entretanto, em outros casos é mais conveniente trabalhar com números na forma decimal. Então, no caso, é só uma explicação daquilo que a gente viu antes, né, sobre multiplicação de fração e multiplicação de decimal. Então, aqui ele dá mais uma dica aqui, né, mais um exemplo. Então, ali, observe duas maneiras de resolver a mesma operação, né? Então, aqui a gente tem negativo 0,6 vezes negativo 4 terços. Então, ó, ele transformou esse negativo 0,6 em fração. Por isso que eu quis mostrar para vocês como converter, tá? Para vocês não ficarem boiando nessa parte aí. Então, ele transformou em negativo 6 décimos. E multiplicou ali por negativo 4 terços, né? E aqui ele fez a simplificação, ó. O 10 com o 4, que dá para dividir por 2, né? Então, eles dividiram aí por 2. E o 6 aqui com 3, eles dividiram por 3 também, né? Então, aqui, ó, negativo 6 dividido por 3 vai dar negativo 2, né? Então, como essa fração aqui é negativo, vai continuar negativo. 6 dividido por 3 vai dar 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a gente tem uma nova fração aqui, né? Então, o negativo com negativo vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Então, lembrando, numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Aqui, o que ele fez em segundo modo? Ele também transformou o negativo 0,6 em fração, só que ele multiplicou, né, direto aí as frações, né? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, é negativo com negativo, positivo. 6 vezes 4, 24. 10 vezes 3, 30. Então, ficou 24 trintaavos. Só que depois ele dividiu aqui, né? Simplificou por 6. Dividido por 6 vai dar 4. E 30 dividido por 6 vai dar 5, né? Obtendo ali também 4 quintos positivo, certo? Então, temos aqui mais um exemplo. Então, veja essa promoção oferecida por uma loja virtual. Então, leve 3 frascos de perfume e pague apenas 2. Valor total, R$ 249,90. Mariana gostaria de saber quanto custa cada frasco de perfume na promoção. De que maneira ela pode descobrir o valor de cada um deles? Então, né, no caso aí, se ela vai comprar na promoção, ela vai estar levando 3 frascos, né? Então, vai fazer R$ 249,90 dividido por 3, né? Então, no caso aí, ela deve os 249,90 por 3, certo? Então, vamos lá para a página 53. Então, essa página aqui que eu achei um pouco confusa, tá? Então, assim, se vocês quiserem, dá pra gente pular essa parte. Então, achei bem mais confusa. Então, aquela parte de divisão, eu prefiro que vocês façam daquele jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Então, quando for divisão de frações,
copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Então aqui ele faz uma explicação, mas eu acho que aquele jeito é mais fácil, tá? Ele até mostra esse jeito ali que a gente fez, né? Que nem aqui. Positivo 17,24, dividido por negativo 51/4, né? Então, ele copia a primeira fração e depois multiplica pelo inverso aqui da segunda, tá? Então, é esse jeito aqui que a gente vai fazer, tá bom? Aqui ele dá uma explicação, né? Ali da divisão dos 249 com 90, né? Dividido ali por 3. Então, assim, aqui, aquela parte que eu falei para vocês de igualar o número de casas decimais e depois tirar a vírgula, vem disso aqui, tá? Então, ali no problema anterior, por exemplo, para obter o valor final pago por um frasco de perfume na promoção, efetuamos a divisão de 249,90 por 3, né? Ou 249,9 por 3. Então, ali, observando as casas decimais, vemos que o dividendo 249,9 representa uma casa decimal e o divisor 3 não apresenta nenhuma. Então, no caso aqui, em vez de eles igualarem a casa, eles estão multiplicando aqui por 10, tá? Mas seria a mesma coisa que a gente tivesse colocado a vírgula aqui. Porque aqui no 3 não tinha esse zero, né? Então, a gente acrescentou esse zero e a gente retira as vírgulas, né? Que é o mesmo processo que ele está fazendo aqui, só que multiplicando. Então, no caso aí, ele multiplicou, né? Então, ficou 2.499 dividido por 30. Então, ele pegou ali 249, né? Dividido por 30, que cabe em 8 vezes, que dá 240. Sobre 9, desce o 9 aqui, 99. Quantas vezes o 30 cabe 99? 3 vezes, que dá 90. 99 menos 90, sobra 9. Baixa, como não tem nenhum número para baixar, acrescenta o zero aqui e a vírgula aqui. E quantas vezes o 30 cabe no 90 aqui? 3 vezes novamente, que vai dar 90 menos 90, que dá 0 e 0. Então, assim, na promoção, cada frasco de perfume custou R$ 83,30, tá? Mas é o mesmo jeito, tá? Então, se a gente tivesse feito 249,9 dividido por 3, a gente teria colocado a vírgula aqui e acrescentado uma casa. A gente retira essa vírgula, retira essa vírgula. Então, fica acabando ficando 2.499 dividido por 30, né? Que é o mesmo que tá aqui, certo? Então, vamos lá para a página 54 agora. Então, nesse quadro verde aqui, né, tá explicando novamente que as regras dos sinais são válidas para a divisão de números racionais, são as mesmas para a divisão de números inteiros, né? Ou seja, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, tá? E aqui tem mais um exemplo, mas esse exemplo aqui dele, ele faz diferente aqui, não faz aquele modo de copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso. Então, isso aqui dá para vocês desconsiderarem, tá? Então, investigação matemática. Então, ali, observe as ofertas do supermercado Preço Bom. Então, o café aí custa R$ 7,80, o fósforo grande custa 0,68 centavos, a carne moída custa R$ 14,00 o quilograma, né? O achocolatado, acho que custa R$ 3,70, o milho custa R$ 2,58, a gelatina R$ 2,39, o leite aí custa R$ 2,85, e os cookies aí custam R$ 4,87. Então, ele pede ali na letra A, determine o preço de 10 latas de milho. Então, a lata de milho custa 2,58, né? Então, a gente vai fazer 10 vezes 2,58. Então, se a gente fizesse aí a operação, se vocês quiserem, façam aí no rascunho para ver quanto que dá. Mas isso aqui vai dar 25,8, né? Se ele quisesse agora 100 latas de milho, vai ser 100 vezes 2,58, que vai dar 258, né? Agora ele quer 1.000 latas de milho. Então vai dar 2.580 reais aí, né? Então, 10 latas de milho aí deu 25,8, né? Que seria 80 aqui, né? R$25,80. 100 latas daria R$258 e 1.000 latas daria 2.580. Então, olha só, se a gente observar aqui, ó, na multiplicação por 10, olha só no que foi a vírgula. A vírgula estava aqui entre o 2 e o 5, certo? Ó, estava aqui, né? E ele foi parar entre o 5 e o 8, ou seja, parece que ele andou uma casa decimal, né? Aqui, ó, 100 vezes 2,58. A vírgula estava entre o 2 e o 5 e foi parar entre
lá no final do 8, né? Ou seja, andou 2 casas decimais. Entre a multiplicação entre 1.000 e 2,58. Então, a vírgula estava entre 2 e 58, e ele andou, né, 3 casas decimais aí. Então, ó, 1, 2, como não tinha mais nenhuma casa decimal, acrescentou uma casa decimal e vírgula. Então, andou 3 casas decimais aí para a direita, né? Então, todos foram andando para a direita. Então, o que a gente pode comparar aí, né? Ó, letra B, compare os resultados das multiplicações por 10, por 100 e por 1.000 com o preço da lata de milho. Em seguida, escreva o que você pode concluir. Então, ou seja, né, que quando a gente multiplica por 10, a gente anda uma casa decimal para a direita. Quando a gente multiplica por 100, a gente anda 2 casas decimais para a direita. Quando a gente multiplica por 1.000, a gente anda 3 casas decimais para a direita. Então, no caso aí, a vírgula se deslocou para a direita, uma casa na multiplicação por 10, 2 casas na multiplicação por 100 e 3 casas na multiplicação por 1.000. Vamos ali para a letra C. Lembre-se que 1 quilo é igual a 1.000 gramas e determine o valor pago por 1.000 gramas de carne moída. Então, lembrando, né, que a carne moída custa R$14 o quilo. Então, se ele comprou, né, 1.000 gramas de carne moída, ele pagou por 1 quilo, né? Então, ou seja, foi R$14 dividido aí por 1, né, que deu 1 quilo. E isso aqui é igual a 14,00. 100 gramas de carne moída. Então, 100 gramas de carne moída seria 10, dividir por 10, né? Aí. Então, 14 dividido por 10. Isso aqui vai dar 1,40. 10 gramas de carne moída. Então, seria fazer 14 dividido por 100. Ou seja, isso aqui vai dar 0,14. E 1 grama de carne moída é fazer 14 aí, reais dividido por 1.000, né? Então, vai ficar 0,014. Então, letra D, compare os resultados das divisões por 10, por 100 e por 1.000 com o preço de 1 quilo de carne moída. Agora, escreva o que você pôde concluir. Então, olha só, 14 dividido por 1 acaba ficando 14, né? Porque qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? 14 dividido por 10. Então, olha só, a vírgula, ele estava entre o 4 e o 0, né? Estava aqui. Ele veio passar entre o 4 e o 1, ou seja, ele se deslocou para a esquerda uma casa decimal. Já que 14 dividido por 100, né? Estava aqui a vírgula entre o 4 e o 0, então a vírgula passou entre o 1 e o 0, ou seja, ele andou 2 casas decimais para a esquerda. Já 14 dividido por 1.000, ele andou 3 casas decimais para a esquerda, né? 1, 2, 3. Então, o que a gente pode concluir aí? Que no caso aí a vírgula se deslocou para a esquerda, né? Então, uma casa na divisão por 10, 2 casas na divisão por 100 e 3 casas na divisão por 1.000. Então, é isso aí, né? A vírgula se deslocou para a esquerda, uma casa na divisão por 10, 2 casas na divisão por 100 e 3 casas na divisão por 1.000. Então, né, quando a gente faz divisão por 10, por 100 ou por 1.000, a gente se desloca para a esquerda. Quando a gente faz multiplicação, a gente desloca para a direita. Então, sempre bom saber isso. A letra E a gente não vai fazer, tá bom? E agora eu vou deixar os exercícios aí para vocês fazerem aí de tema daí, né? Então, lá na página 55 agora, então aqui na página 55, quero que vocês façam a número 1, a número 2, a número 3, principalmente a número 3, e a número 4. Na página 56, a número 5 não precisa vocês fazerem. Vou colocar aqui, ó, não fazer. Então, fazer aí a número 6, então. Fazer a número 7, que é importante, né? Número 7 é aquela parte de multiplicação e divisão por 10, por 100, por 1.000. Então, importante aqui.
A número 8 também é pela divisão por 10, por 100 e por 1000. E a número 9 aqui também é importante vocês saberem, né? O dobro, metade, essas coisas aí. Então, 56 aí, só apenas a número 5 que não é para fazer. Na página 57, fazer a número 10, fazer a número 11. A número 12 não é para fazer. Então, essa aqui não é para fazer, tá bom? Dica aí para número 10, letra A. Então, aqui a gente tem frações, né? Divisão de frações. Então, assim, a gente sempre copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Só que qual que é o inverso aqui de negativo 3? Então, lembrando, né? Um número inteiro também é uma... a gente também pode escrever em forma de fração, né? Então, esse negativo 3 aqui, a gente pode escrever como negativo 3 sobre 1. Então, o inverso aí de negativo 3 seria negativo 1/3, tá bom? Então, a dica aí que eu dou para a letra A. Então, pessoal, por favor, faça essas atividades aí. E aí a gente faz a correção, né? Já vou mandar a correção essa semana para vocês dessas atividades também. Pessoal, só um detalhe aqui na página 57 no final, que nesse quadro verde aqui, tá? Porque depois nas páginas 58, 59 e 60 tem aquela parte do que aprendi, né? Que é tipo uma revisão assim geral do capítulo. Vai ter a parte ali dos números racionais mesmo, né? Então, nessa parte aqui, ele está falando sobre expressões novamente. Então, relembrando, para resolvermos uma expressão numérica, efetuamos as operações de acordo com a seguinte ordem. Multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Segundo, adições e subtrações na ordem que aparecem. E, se aparecem, né, nas expressões em que aparecem parênteses, colchetes e chaves, devemos observar essa ordem. Primeiro, o que está dentro, as operações que estão dentro do parênteses. Segundo, as operações que estão dentro do colchetes. E terceiro, as operações que estão dentro das chaves, né? Então, o mesmo processo lá das expressões numéricas com números inteiros, só que agora com números racionais, né? Que vai aparecer os números fracionários e os números decimais, certo? Então, só para vocês ficarem atentos a isso também, tá? Que isso funciona a mesma coisa. Então, se vocês conseguirem fazer todas as atividades aí até a página 57, vão fazendo as atividades da página 58 também, tá? Que é a parte lá do o que aprendi, né? Que é tipo uma revisão aí para vocês. Então, vocês podem fazer a revisão aí até para a prova, né? Tem a página 59 aqui. Tem um texto aqui para vocês. E a página 60, né? Também são de divisão. Só que aqui na número 11 aparecem as expressões numéricas, né? Então, se possível, façam uma ou duas dessas aqui, tá? Antes da prova, certo? Mas se não der tempo, também paciência, né? Aí na próxima semana a gente faz a correção dessas atividades todas aí. Certo, turma? Então, isso aí. Tchau.